Qual a dica que vocês dão pra quem tem dificuldade em falar em público? Falar, mano. Ah, da hora. Eu gosto muito disso. Você tem que falar, o Edinho que mandou. Ô, tem que falar, mano. E ele fala bem, cara. O Edinho, ele é todo desenrolado. Mas, Edinho, é assim. Isso é algo que eu falo por experiência própria. A gente, na verdade, o nosso medo, claro que ele acontece em algum momento da nossa vida, né? Talvez, pensa numa criança que ela, na casa dela, tá tendo uma reunião de adultos e ela tá lá. Aí, essa criança, ela chega lá naquele momento ali e meio que atrapalha aquela reunião. E ela é muito repreendida por aquela atitude dela. Pode ser que essa criança ela vai generalizar essa questão e vai pensar assim, opa, toda vez que eu falo, toda vez que eu me exponho, eu levo repreensão. Aí ela pode levar isso para a vida dela. Pessoas tímidas que têm medo de falar em público também, pode ser pessoas que não tiveram boas experiências na escola, sabe? Porque assim, por vezes, quantas vezes que nós falamos ou perguntamos alguma coisa e a professora e o professor não sabe lidar bem e talvez humilha sem querer, dá uma palavra dura. Precisa só de uma palavra, né, para inibir. Exatamente. Porque, assim, quando a gente pensa nesse sentido, igual você tá falando de professor, pastor, de alguém que tá à frente falando, ela pode ter um exemplo bom de tipo, não, você errou e é dessa maneira, mas é isso aí, continua tentando. Ou o cara fala, não, mano, você errou, pelo amor de Deus, acabou. Você já matou a pessoa. Exatamente. Mas então, assim, aí nesse caso aí, o que muitas vezes nós temos o medo de, não é nem o medo de falar em público, viu? É o medo de errar. Nós temos o medo de errar. Porque assim, quando alguém erra, por vezes, nós temos mais misericórdia quando a gente erra. Porque nós temos que ter misericórdia de nós mesmos. Porque assim, pensa que na sua família tem o seu priminho, que ele chega pra você e fala assim, ô tio, ô tia, nossa, eu tirei nota 2 na prova de matemática, eu sou burro. O que você faz? Você fala, não, é assim mesmo, é só você estudar mais. Ou seja, você acolhe essa criança. Essa mesma misericórdia nós temos que ter sobre nós mesmos. E algo que pra mim, André, foi libertador, é eu ter em mente, eu posso errar. Cara, eu posso errar, eu não sou perfeito. Existe algo certo, mas até que a gente faça assim, o certo, você vai aprendendo. São coisas que você vai deixar de fazer erradas lá na frente, mas que você mudou, né? Você errou, aí, peraí, aqui eu não erro de novo. E o sucesso é a soma de vários erros que foram usados. É você usar o seu erro para você não errar mais. Mas assim, agora o que eu falo, para você conseguir vencer esse bloqueio, essa trava, é só na prática. É só na prática, é você realmente se desafiar. E uma das coisas que se pode fazer é assim, se eu não consigo falar bem 20 minutos, por que eu vou falar 20 minutos? Eu falo 1 minuto. Fala 1 minuto. Ou seja, ser gradativo, entendeu? Se eu tenho vergonha de cumprimentar pessoas na rua, eu já vou logo falando muito, não, falo, opa, bom dia, noite. Eu gosto muito disso. Você viu? Tem que ser progressivo realmente. Eu gosto muito disso. Então, nós só vamos perder a timidez, o medo de falar em público, só quando a gente realmente aceitar desafios e as oportunidades que surgem, tá? E o interessante, André, é que o medo de falar em público, ele é maior que o medo da morte. Pesquisa saiu, cara, no mundo, cara. Como que pode, as né? pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. A minha irmã tá falando aqui. É verdade, porque quando eu tenho que falar em público, a minha boca tá entorta pra falar. É um medo mesmo. Mas é. Eu me lembro uma vez que do nada, assim, eu tive uma oportunidade na igreja e, mano, sabe, assim, o cara falou assim, sei lá, as crianças vão cantar daqui a pouco, o André. Comecei a tremer, foi uma das primeiras vezes. Eu sabia o que eu ia falar. O pastor até tinha comentado antes e tal. Eu sabia o que eu ia falar. Mas na hora que foi falar do meu nome, eu comecei a tremer. Aí peraí. Me posicionei, postura, comecei a respirar calmamente e tal. Inspira, respira 2, 3 vezes.
foi baixando a adrenalina. Na hora que eu fui lá, eu desenvolvi aquilo que eu queria e foi bem, graças a Deus foi. Aí depois, a partir daquilo ali, eu falei, não, mano, o segredo é esse. Peraí, deixa eu me concentrar no que o conteúdo eu sei, eu estudei pra isso. E aí, tipo, aí você chega lá, levanta, você olha as pessoas, tá, olha, é assim que é. E aí você vê que você tá calmo. Eu acho que a gente tem o poder de nos controlar. Exatamente. E aí, a partir do momento que você começa a se controlar, a relaxar e tal, vai bem. Sabe por que muitas pessoas se sentem inibidas? Porque a gente olha aquele pastor que prega ótimo, que fala muito bem, aquele jovem, e a gente fala, poxa, eu não sou assim. E começa a se comparar, né? comparar. Se compara, e a comparação é um lixo.